Vocês conhecem o jogo The Desolate Hope? Um jogo criado por Scott Cawthon é um jogo bem simpático e muito lindo visualmente, sobre robôs em um lugar desconhecido, em que a gente controla uma cafeteira muito simpática chamada Coffee, em que a gente tem que procurar vírus espalhados por aí dentro da estação em que a gente está. E caso a gente não impeça a tempo, isso pode comprometer a vida da estação, que está apenas com poucos dias de energia. Mas enfim, na Vitor Review de hoje nós vamos passar um pente fino nesse jogo maravilhoso, incrível que eu já joguei, criado pelo Scott Cawthon, mesmo criador de Five Nights at Freddy's. Iremos passar por gameplays cativantes como plataforma, RPG e também por uma história com um final bem polêmico. Nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Se acomodem, sentem-se, peguem uma pipoca e um refrigerante que a review de hoje vai ser bem legal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos e vamos desvendar The Desolate Hope, criado por Scott Cawthon. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível. Lançado em abril de 2012 e criado por Scott Cawthon, The Desolate Hope ele é um jogo futurista que se passa no futuro que não tem humanos, e sim só robôs, em um lugar bem desconhecido. Abandonados em uma estação espacial que eles tentam a qualquer custo chamar por ajuda humana, já que eles estão abandonados. E aqui a gente acompanha a Coffee, uma cafeteira bem simpática que tenta ajudar os 5 robôs, né, a criar suas simulações para imaginar uma vida com humanos ali. Só que assim, gente, esse jogo é muito grande, muito mesmo. Então eu vou dividir esse vídeo em tópicos específicos para comentar sobre cada coisa, os personagens, as fases, as lutas e a história no final, que vai ser um plot twist perfeito. Já que a história desse jogo tem um plot twist bem interessante, uma reviravolta bem legal na trama. Mas enfim, gente, o jogo é muito leve, muito mesmo, aguenta em qualquer Windows, mano. Tipo, se você tem um notebook vagabundo, eu acho que ele roda certinho. E ele ainda é de graça na Steam, você pode baixar a qualquer momento, não precisa pagar nada, ou seja, é um jogo completamente acessível se você tem um computador. Mas enfim, chega de enrolação e vamos pro primeiro tópico, que é os personagens. Eu primeiro quero apresentar pra vocês os personagens robóticos desse jogo. Vamos lá! Primeiro vamos começar com o personagem principal que a gente controla, Coffee, a cafeteira, uma cafeteira simpática que seu objetivo inicial era tipo agradar os humanos, tipo entregar café pra eles sempre que pudesse, sempre que os humanos pedissem, mas que de última hora foi proclamado ajudante de manutenção pelos outros robôs. E junto dele nós temos também o Deco9, um programa de antivírus criado pelo próprio Coffee à base de peças de videogames, placa de circuito de videogames. Ele serve pra caçar os vírus que estão dentro das simulações e erradicar eles por completo, pegando o corpo do Coffee emprestado, ou seja, no mundo real, né, no mundo de fora é o Coffee normal e já no mundo de dentro é o Deco9 controlando o corpo do Coffee. E por sua base ser feito de placas de videogame, dentro das simulações ele age como um videogame de tiro, de shooter e de um joguinho de plataforma, por isso é tudo baseado em videogame. E falando nas simulações, vamos começar a falar dos donos das simulações. O primeiro que a gente encontra sendo o Malex, um robozão boladão com detalhes vermelhos parecendo uma aranha gigante. Sua simulação chamada de Malwastes, uma simulação meio bizarra, meio pós-apocalíptica, com um robozão empilhadeira gigante que parece muito o Fred de FNAF. Já o segundo sendo o Mirage, um robozão com um rosto humano mais bem modelado e bem feito do Scott, já que ele não é muito bom modelando humanos. Com sua simulação sendo Mirage Murray, um mundo muito bonito, totalmente temático de roxo, com águas cristalinas, muito bonito, mano, eu acho esse mundo lindíssimo. Já o terceiro robô do nosso quinteto se chama Alphus, um robô gordão, bem grandão, que me lembra muito aquele robozinho que fica no quarto do FNAF 4, o Scott com suas inspirações aí. Seu mundo se chama Alphodomes, um mundo que é cheio de domos com florestas e climas diferentes, sabe? Foi o mundo que ele imaginou para os humanos viverem. Já o quarto robô se chama Bill Beta, um robô bem fissurado em relógios e em criação de humanos. Seu mundo se chama Beta Grid 0.9, ele criou um mundo é o mundo mais bizarro de todos, né, que ele é fissurado em querer recriar a raça humana, né, é o mundo perfeito para ele poder recriar a raça humana. Esse robô é o mais fissurado nos humanos de todos. E por último temos Amos, um robô que está desativado porque sua sala está muito fria e congelada. A gente não sabe por que tá congelada no início, mas no final vocês vão pegar e vão ficar tipo, ah, meu Deus, plot twist irado, Vitor. A sua simulação se chama Teta. Do nada, eu sei.
Aperta aqui! Mas ela foi uma simulação incompleta, porque a sala tá congelada e o robô não funciona mais. E como eu disse anteriormente, dentro de cada simulação de cada robô tem um vírus muito perigoso que a gente tem que combater. Sendo esses vírus o Terrototic, o Negamanity, o Popeton, o Gargarum, o Viren e o Pulsar. Mas eu vou falar deles um pouco mais pra frente. E também temos outros robôs que ficam dentro das simulações que servem como shopping, lojinha pra você comprar, dar upgrade no seu boneco, nos seus robôs, enfim. Bom, agora que vocês conhecem muito bem os personagens, vamos agora pra gameplay, né? Vou explicar pra vocês como funciona a jogabilidade desse jogo bem complexo. Começar pelo jogo que ele tem um sistema de dia e noite. Mas como assim, Vitor? Vou explicar como que funciona. Dentro da gameplay você tem 15 dias e 15 noites para poder finalizar a missão do cofre. Durante o dia você coleta informações, upa seus bonecos, compra coisas nas lojinhas e também procura os vírus dentro das simulações. E durante a noite você passeia pro lado de fora da estação, assim coletando objetos e peças importantes para upar os seus robôs durante as batalhas ou para upar, né, ou estender os dias da estação. E tanto o ciclo do dia quanto o ciclo da noite duram 10 minutos, o que sinceramente eu acho que é mentira, porque quando eu jogava passava muito rápido. Mas enfim, dentro da simulação a gente tem uma gameplay de plataforma, de jogos de plataforma, né? Pois como eu disse anteriormente, o Deco9 ele é um antivírus que foi feito à base de peças de videogame, por isso ele tem essa programação igual videogame. E como eu disse antes, dentro da simulação você pode comprar coisas em lojinhas que são vários robôs espalhados pelo lugar do mapa. E dentro de cada simulação você pode encontrar até 3 minigames bem legaisinhos, em que o Deco9 ele entra em um mundo cibernético que tem vários pedacinhos de vírus espalhados por aí que você pode matar, e quando você mata ele converte em moedinhas para poder comprar coisas dentro das lojas. E em algum lugar desse mundo cibernético é possível encontrar o epicentro desses mini vírus, que é essas cabeças bizarras que parecem muito Mimic e uma rachadura no chão. Prestem atenção que nesse mundo cibernético tem muita parede falsa que você precisa ou dar tiro para quebrar ou passar por cima para poder andar para a próxima sala. Derrotando a rachadura no chão, assim você limpa completamente aquele mundo cibernético. E o legal desse mundo cibernético é que o tempo não passa, ou seja, você pode ficar o dia todo ali jogando nesse mundo cibernético que lá fora não vai passar o tempo, o que se torna uma boa farm de moedinha. Mas enfim, quando você se sentir pronto para lutar contra o vírus maligno que está dominando aquela simulação, você precisa primeiro falar com o robô que é dono da simulação, que aqui em Mawastes, por exemplo, o dono é o Malens, e só depois de falar com o dono da simulação que você pode procurar pelo mapa aonde está o vírus escondido, que no caso é uma esfera vermelha brilhante. E ao iniciar a luta contra o vírus, a gente inicia uma batalha no estilo RPG muito parecido com FNAF World. Quem é fã de FNAF World vai amar essa gameplay. E antes de falar da luta, eu queria dar uma pausa aqui para poder falar das músicas. As músicas desse jogo são muito boas, mas sabendo do histórico do Scott Calton sobre jogos antigamente, provavelmente tem copyright. Meu medo dessas músicas ter copyright. Por favor, tomara que não tenha copyright para eu poder usar em vídeo. Mas enfim, em cada simulação você tem que derrotar o vírus 3 vezes, que a cada luta ele vai ficando mais forte. À medida que você derrota ele, vocês precisam procurar ele pelo mapa de novo, porque ele vai estar escondido em outro canto. Mas enfim, depois de derrotar 3 vezes o vírus de cada simulação, que são vírus diferentes, que por exemplo, aqui em Mawashes, por exemplo, é o vírus Terrototic, e que na simulação Miradimon o vírus é o Negamanity, e por aí vai. Derrotando todos eles, a gente libera o penúltimo vírus, chamado Viren, um vírus que parece um sol com um corpo humano bem bizarro. Ele é um vírus muito forte, então você vai ter que upar bastante os seus robôs para poder lutar contra ele, que mesmo no level 30, por exemplo, é bem fácil perder para ele. Inclusive, eu vou até ensinar um macete para vocês. Sabem o Amos, o robô que está congelado naquela sala congelada? É possível tornar ele o nosso aliado durante as batalhas, e os ataques dele são muito apelões. E o macete é o seguinte: durante a noite, quando você tá coletando as peças para upar os seus robôs, você pode fazer isso 3 vezes, indo e voltando 3 vezes. Na quarta vez não vai aparecer mais nenhuma peça, só uns bichinhos de videogame tentando matar você. É aí que fica o macete, você ignora todos esses bichinhos e vai andando infinitamente até o final do mapa, que lá terá uma chave de fenda, e assim pegando a chave de fenda e usando no Amos, você o conserta, assim tornando ele um aliado nas lutas. E ele ajuda muito, porque os ataques dele são muito apelões e pode te ajudar de última hora. Mas enfim, derrotando o Viren, a gente pensa que tá tudo bem, mas na verdade chega um último vírus pra gente poder lutar, que fica bem na sala de Amos.
Samus. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho sobre esse boss final. O seu nome é Pulsar e ele é simplesmente o boss mais poderoso desse jogo, tendo mais ou menos 500 mil de vida. E também seu nome faz uma referência a uma estrela de nêutrons que gira rápido pra cacete, que é uma estrela no universo que, apesar de ser bem menor que o nosso Sol, ele é muito pesado. E algumas até soltam um feixe de luz de seus polos, o que eu acho que seja a inspiração pros dedos do Pulsar no jogo ser lasers. Com ataques completamente fortes, como por exemplo esse de 2 sóis colidindo, mano, que dá insta-kill nos seus robôs. Então me escutem, não tenham dó de upar os seus robôs, porque vai ser muito útil contra esse bicho. Mas enfim, tendo a paz interior de derrotar esse bicho, você zera o jogo e tem um final completamente tocante, eu diria. Mas como que é o final, Victor? Sentem-se que agora eu vou contar a história de Desolate Hope pra vocês. A história de Desolate Hope se passa em um planeta desconhecido, que a gente não sabe onde é, em uma estação espacial chamada Lum Infinus, que foi criada para os seres humanos estudarem o local para poder recriar uma civilização ali, caso a Terra se tornasse inabitável. Porém, depois de longos 5 anos, nenhum humano foi mais para lá para poder estudar, né, abandonando completamente o projeto e deixando a estação sozinha, só com os robôs, com os 5 robôs que a gente já foi apresentado. E assim, por ficarem por muito tempo abandonados, os próprios robôs começaram a estudar mais ainda as simulações para poder criar uma civilização perfeita, mesmo sem humanos ali. Porém, um vírus misterioso surgiu, assim corrompendo o CPU dos robôs e deixando eles mais lentos para criar simulações. E é então que a gente conhece Coffee, a cafeteira que foi proclamada a ajudante dos robôs para poder lidar com os vírus, junto com um Deco-9. E depois de passar por todos os momentos da gameplay de derrotar todos os vírus, a gente chega no plot twist da história. Na última vinda dos humanos para a estação, eles levaram algumas amostras, mais de 300 amostras para fazer algumas coisas, alguns trabalhos ali. E uma delas se chama Amostra 207, que é o feto de uma criança do sexo feminino. E os robôs sabiam que tinha uma pessoa, né, um ser humano ali na estação com eles. O Mirage, por exemplo, ele dizia sentir a presença de alguém ali. Já Bill Beta, ele sabia que o feto estava por ali, porém desapareceu, e ele suspeitava de Coffee. E esse é o plot twist. O Coffee, ele simplesmente pegou o feto dessa criança e o colocou naquela sala fria onde fica o Amos, por isso que a sala é congelada, para preservar aquele feto. É por isso que a simulação teta, né, a simulação de Amos não existe, porque o Coffee pegou para ele, porque ele queria projetar uma simulação para os últimos momentos de vida daquele feto. E os vírus que a gente derrota durante a gameplay são na verdade programas de antivírus. Eles são antivírus prontos para derrotar qualquer vírus presente ali, e o vírus na verdade era o Deco-9, o amiguinho, né, o protagonista que a gente controla dentro das simulações no corpo de Coffee. E depois de derrotar numa batalha épica o último programa de antivírus, Coffee consegue completar o seu plano de direcionar toda a energia da estação para a simulação que ele fez pro feto. E assim toda a estação, os robôs e inclusive o próprio Coffee são desligados para sempre, para poder manter pelo menos por alguns anos ligada à simulação que Coffee criou pro feto. Mano, esse boss é muito difícil, velho. Esse boss é muito difícil, cara. É triste eu ver todo mundo desativado assim. E a simulação é nada mais que campos floridos com o feto já crescido como uma menina, junto com o Coffee que se materializou como um menino. E assim, nas palavras de Coffee, dá infância para uma criança que nunca teve infância na vida, terminando para sempre The Desolate Hope. Como já é de praxe aqui no canal, vocês sabem muito bem que eu conto algumas curiosidades interessantes sobre o jogo que eu estou fazendo review, e hoje não será diferente. Bom, se vocês lembram muito bem, eu citei anteriormente o nome da estação que se passa o jogo, que se chama Estação Lum Infinus, que em latim significa o fundo da lua, e quando a gente zera o jogo, a gente descobre que esse tempo todo a gente estava em uma estação espacial na lua, ou seja, não era um planeta desconhecido, a gente estava do lado da Terra esse tempo todo. E o jogo ainda diz que a estação está numa cratera chamada Langrenus, uma cratera que existe na vida real lá na Lua, é só vocês pesquisarem aí. Outra curiosidade épica é que The Desolate Hope, ele é na verdade uma continuação de outro jogo do Scott Cawthon chamado The Desolate Room, que também é um RPG de turno com robôs, que inclusive tem o Coffee como protagonista. A gente controla a cafeteira nesse jogo também, que tem um dos vilões, inclusive um robô que parece muito com o Mimic de Five Nights at Freddy's, ou seja, o Scott se inspirando nele mesmo, cara. E agora uma polêmica bem polemicosa, vamos lá. Aparentemente na época do lançamento o jogo foi muito criticado
criticado por causa do seu final. Mas por que, Vitor? O final é tão bonitinho? Então, como eu posso explicar? Nas versões antigas do jogo, a gente tinha uma tela que dizia o seguinte, abre aspas, esse jogo é dedicado a crianças que nunca tiveram infância, fecha aspas. E como a trama basicamente gira em torno do Coffee tentando arranjar uma infância, uma vida para um feto que tava quase morrendo, as pessoas começaram a interpretar que na verdade o Scott tava fazendo uma propaganda anti-aborto. Pois é, pois, como vocês bem sabem, o Scott Cawthon, ele é um cristão conservador demais, ou seja, ele obviamente é contra o aborto. Na época ele veio até em entrevistas falar que não era esse o propósito do final, e que na verdade era pra ser lido do jeito que tava escrito, tipo, não era uma mensagem profunda, é sobre o jogo e não sobre o mundo da vida real, tá ligado? Mas mesmo assim, o Scott, ele decidiu tirar essa parte e hoje em dia não temos mais essa mensagem final. Eu não consegui ver, ó, pelo menos. E pra terminar esse tópico das curiosidades de um jeito feliz, como vocês sabem muito bem, o Scott sempre dá um jeito de colocar um cameo ou uma referência do Coffee nos seus jogos, seja FNAF World, Help Wanted e até mesmo Secret of the Minute. E o que interpreto de tudo isso é que o jogo ainda serve de inspiração pro Scott, já que o jogo é muito lindo visualmente, com robôs e ainda mantém uma jogabilidade incrível que, mano, vocês vão adorar se vocês forem jogar. Fica aqui minha recomendação, joguem The Desolate Hope, é muito bom. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um vídeo diferente, com um tema diferente, fora da curva que eu faço geralmente aqui no canal, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, compartilhar para seus amigos aí, pro pessoal conhecer mais esse jogo incrível. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo sábado, um beijo, um beijo, um beijo e tchau, tchau.